Olá, eu sou Zeno Prazeres e trabalho na unidade do SESC São José dos Campos. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Vitor Ramalho, historiador, jornalista e editor do portal Rugby, além de comentarista da ESPN. Também está conosco Marjorie Enia, gestora de esportes, membro do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Rugby, mestrada em Estudos Olímpicos pela Academia Olímpica Internacional. Vitor, para a gente começar o nosso assunto, o nosso papo, né, sobre o rugby, como estava o rugby antes da pandemia, antes do início de todas essas questões, da paralisação dos campeonatos, dos eventos? Queria que você contasse um pouco e se existe por parte das confederações alguma, não uma previsão, né, mas assim, algum estudo de como retornar às atividades logo após a questão da pandemia. Olha, existe sim, né, um trabalho feito tanto pela Federação Internacional de Rugby, o World Rugby, como pelas federações nacionais de como fazer para retornar, né? A questão é que, neste momento, ninguém tem uma previsão concreta em termos de datas, né? Existe um guia da Federação Internacional de como as federações locais podem fazer para analisar os seus cenários e tentarem retornar, mas tudo depende, né, dos governos locais, e aí cada lugar tem uma diferença. No próprio Brasil a gente vai ter diferenças entre os estados, né? Então é uma questão mais complexa de quando se retornará. O fato é, o rugby, pensando primeiro, né, falando sobre o rugby masculino, ele estava num momento bastante interessante de transição no Brasil, né? Tinha acabado de ser criada uma Liga Sul-Americana Profissional, a primeira Liga Sul-Americana Profissional, teria uma equipe brasileira disputando a competição, inclusive, né, com a marca do Corinthians, e seria um novo passo em termos de profissionalismo para a categoria. Não chegou, a liga chegou a começar, mas não chegou a ter nenhuma partida da equipe brasileira. Portanto, ela não foi interrompida exatamente. Ela não conseguiu iniciar a sua competição, né? Teve a preparação sim aconteceu e acabou, portanto, sendo interrompida, né? É um processo de transição para um profissionalismo que se entende que vai ter importantes desdobramentos dentro do rugby brasileiro e sul-americano, né? Como um todo, pensando na Copa do Mundo de 2023, enfim. No rugby de clubes aqui no Brasil, o calendário também não chegou a começar. Na verdade, o Campeonato Paulista foi suspenso na véspera do seu início por conta do Covid, né? E os outros campeonatos estaduais da mesma forma. Também era um momento de transição importante, porque os dois calendários, nacional e estadual, estavam mais alinhados neste ano, estariam sendo disputados de forma intercalada, o que é bastante importante, pensando sobretudo no Vale do Paraíba. São José e Jacareí são clubes que brigam por títulos nacionais e estavam se preparando para isso, né? Uma temporada bastante diferente do usual, mas muito interessante em termos de crescimento para o futuro, né? Já no caso do rugby feminino, a mesma coisa com relação aos clubes, não chegou a começar a temporada. E no caso da seleção brasileira, a Marjorie vai falar mais sobre o assunto, mas a seleção brasileira feminina, sim, essa sim, foi efetivamente interrompida pelo Covid por conta, em primeiro lugar, ela estava no circuito mundial de Sevens, no circuito mundial, na elite mundial, e estava no meio da temporada e estava classificada já para os Jogos Olímpicos, né? Ok. Marjorie, a gente o feminino diferente do masculino, como o Vitor acabou de comentar, ele já tinha sua vaga garantida nos Jogos Olímpicos, né? Então, a gente acredita que a preparação já estava até que na fase final, aí, ou se não no final, mas num momento bem mais para frente em relação ao masculino. A gente queria te ouvir um pouco como é que estava, o que estava sendo projetado, o que foi prejudicado, e pensando na retomada também, né, o que a Confederação está pensando no sentido de correr atrás desse tempo perdido aí, entre aspas, né? Uhum. Bom, primeiro de tudo, obrigada pelo convite para participar. Eu acho difícil pensar, é difícil falar isso de uma forma que não seja óbvia, porque não tem uma hora boa para acontecer uma pandemia. Mas eu acho que não tem como a gente dourar a pílula para dizer que o impacto que esteve na seleção feminina foi um grande balde de água fria. As meninas vinham de um período de treinamento intensivo na Nova Zelândia, que elas passaram mais de um mês lá concentradas, juntas, treinando, depois foram direto jogar 2 torneios, um na Nova Zelândia mesmo e outro na Austrália. E aí, de repente, tudo ficou suspenso, né? O que me parece como o maior desafio nesse momento não é nem tanto o momento presente, né? Acho que as meninas, felizmente, são
absolutamente exemplares, são absolutamente disciplinadas, então elas seguem fazendo aquilo que é possível fazer de preparação física em casa, mantém minimamente uma rotina de treinamentos para acho que a lógica do momento é perder o menos possível, é o que dá para fazer agora. Mas o que pega mais é a incerteza. Como você perguntou, como é que vai ser o retorno? A gente não sabe. Existe claro, uma expectativa de que a gente vai ter protocolos de retorno à atividade física pautados nas diretrizes do Ministério da Saúde, de forma que seja seguro para todo mundo, etc. Só que é muito difícil hoje a gente conseguir pensar nisso, porque entende-se muito pouco ainda sobre esse fenômeno, e a gente está num país que vive uma complexidade muito maior do que outros países que hoje, por exemplo, fazem parte da elite do rugby feminino mundial, né? Então, não é só pensar em quando é seguro retomar os treinos, é quando é que é seguro se deslocar para voltar para os treinos, quando é que é seguro a gente contemplar pessoas de 12 países viajando para uma localidade para jogar um torneio juntas. Então, assim, o circuito mundial desse ano que foi suspenso, por exemplo, era determinante para saber qual seria a formação das chaves nos Jogos Olímpicos do ano que vem. Então, não basta retomar só a tempo para os Jogos Olímpicos, tem que retomar a tempo de ter o final do circuito mundial para poder fazer o chaveamento, para poder fazer pré-olímpico. E antes disso tudo, tem que pensar em como é que a gente faz essa transição de volta para que seja seguro para atletas que passaram 2, 3 meses sem treinar juntas e, portanto, perdendo entrosamento, perdendo ritmo de jogo, para que elas consigam voltar para um esporte de contato de forma que seja segura. Então, acho que nesse momento a gente tem muito mais perguntas do que a gente tem respostas, né? Acho que a única certeza que a gente tem agora é que não tem absolutamente nada o que falar da disciplina das meninas e, com tudo que tem acontecido, mesmo assim, estão se mantendo focadas e motivadas da forma como dá e se dedicando, né? Ok. Eu queria fazer uma pergunta aos dois agora, né, para falar um pouco dos valores do rugby, né, pensando nesse momento em que o mundo passa, né, o rugby tem alguns valores, né, sobre integridade, paixão, solidariedade, disciplina, respeito. Queria que vocês falassem brevemente desses valores, bem, o que esses valores podem ajudar a sociedade nesse momento atual. O rugby ele se pauta por 5 pilares, né? Os 5 pilares do rugby que a gente fala que são diretrizes, né, de como tem que ser o comportamento de qualquer jogador, de qualquer praticante de rugby, que vem desde a Federação Internacional, isso daí está nos próprios manuais da Federação Internacional, que é algo essencial para o rugby, que é a solidariedade, integridade, respeito, paixão e disciplina. E quando a gente pensa nesses 5 valores, né, certamente, bom, solidariedade é aquele valor certamente o mais que a gente tem visto que é o mais importante nesse momento de pandemia. O rugby ele passa isso como valor e a gente espera e tem essa expectativa, né, de que todo mundo esteja trabalhando, né, em cada nível, né, no seu universo, de acordo com o valor da solidariedade, né? Assim como o valor do respeito, que é extremamente importante nesse momento, né? O rugby também pega a questão de disciplina, de integridade, né? A gente pensa um pouquinho na questão de hierarquias, né? De ouvir, né, quem realmente sabe dos assuntos e tentar passar isso adiante é muito importante também. Então, o rugby ele é um esporte que contribui demais para a gente perceber como a gente precisa se comportar, sobretudo numa situação de limite, né? Que é o caso de uma pandemia. E até para os próprios clubes de rugby isso vai ser uma questão muito importante, né? Porque a pandemia ela vai gerar uma questão econômica para eles também, e vai impactar seja na forma de captação de recursos com o poder público, via lei de incentivo com investidores privados. Isso vai ser um problema para todo mundo e o rugby vai passar por isso. O seu financiamento vai se tornar difícil e a questão dos clubes estarem bem unidos, as pessoas, comunidades em torno dos seus clubes estarem unidas, em torno dos valores do rugby, vai ser muito importante para superarem esse momento de instabilidade, né? Mesmo que a gente fale que o esporte, de certa forma, parou, porque a gente está sem competições, é muito interessante observar que a comunidade do rugby, do que a gente chama de rugby social, do rugby de clubes, se mantém bastante unida, da forma como dá. Então, a gente tem até clubes, por exemplo, São José mesmo, que não tá conseguindo treinar, mas que tem alguns dos seus atletas atuando como voluntários em iniciativas locais para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, é um pouco dessa coisa de levar os valores do rugby de dentro de campo para fora de campo e aplicar. E, para além do momento que a gente está vivendo agora, eu vejo os valores do rugby como bússolas, digamos, fundamentais
para o mundo que a gente vai querer construir depois que tudo isso passar. Todo mundo fala que a gente vai voltar para um mundo que é diferente do mundo que era antes. Isso é óbvio, mas é muito da gente querer pensar o que a gente quer desse mundo quando isso tudo passar, o que vai nortear as nossas decisões para chegar nesse lugar. E é nisso que eu vejo hoje os valores do rugby como o maior diferencial, que é uma coisa que a gente não pode nunca perder de vista, né? Eu agradeço ao Vitor, à Marjorie pela participação. Desejo a vocês aí paciência, tolerância, né? Todas as questões aí. Vocês se cuidem e que em breve a gente esteja, principalmente o pessoal aqui do Vale, esteja vendo o rugby, que é um esporte tão praticado aqui na região. Então, obrigado e se cuidem. Muito obrigada pelo convite e se cuida também. Logo menos a gente está aí de volta. Obrigado, maior prazer. E a gente passa, né, para todo mundo esse momento de luta para que todo mundo consiga passar muito bem por esse momento.